pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para vocês. Para você aí que está nessa quarentena, sei como é que está difícil, sei como é, também estou de quarentena, mas é alguma coisa, é algo que a gente precisa fazer nesse momento, pessoal, em razão dessa pandemia que assola o nosso globo. E é com muita felicidade, e eu espero, né, humildemente que isso ajude vocês. Esse curso que nós estamos lançando aqui na nossa plataforma de forma gratuita, e inclusive esse primeiro bloco dessa aula vai para o nosso canal do YouTube, sobre o Juiz das Garantias. Juiz das Garantias que talvez tenha sido a maior novidade trazida pelo pacote anticrime. Então está aqui para vocês, ó. Juiz das Garantias, então, que se resume na aplicação dos artigos 3º-A ao 3º-B do nosso Código de Processo Penal. O pacote anticrime, a famosa lei número 13.964 de 2019, trouxe então essa emblemática figura do juiz das garantias, odiados por um, adorados por outros, mas que a gente vai ver aqui de uma forma bem isenta todas as aplicabilidades que podem decorrer da aplicação do juiz das garantias. A gente vai tratar não só das alterações legislativas em si, a gente vai falar mais do que isso, a gente vai falar das questões doutrinárias que orbitam em volta dessa nova temática, o direito comparado, que foi, por assim dizer, a origem do juiz das garantias como um juiz alheio à fase processual e com competência exclusiva para tutela de investigações penais. E também nós vamos falar de possíveis, e por que não dizer certos, factíveis efeitos que podem surgir da aplicação do juiz das garantias. Tá bom, pessoal? Espero aí que vocês gostem do curso. Sei que está uma época difícil e aqui a gente tenta fazer ao máximo para ajudar vocês, que está aí em casa, além de estar estudando, tem que trabalhar fazendo home office, cabeça a mil. A gente faz isso, pessoal, com o maior carinho, faz com o maior prazer, tá beleza? E eu espero humildemente que você goste do curso. Beleza? Pau na máquina então, pessoal. Juiz das Garantias, Lei 13.964. Tiago, me fala uma coisa. A gente vai começar a falar do Juiz das Garantias já no artigo 3º-A? Não. Primeiro a gente vai falar dos sistemas processuais penais. Tiago, me dá uma ideia do que são os sistemas processuais penais. Pessoal, primeiro, vocês têm que ter noção do seguinte: o processo penal, antigamente, antes de virar uma ciência própria, ele era considerado um apêndice do direito penal. O direito penal era chamado de quê? Direito penal substantivo, que era aquele conjunto de normas e princípios que regulavam a aplicação de normas incriminadoras, crimes, contravenções penais, enfim, infrações penais. Nós tínhamos também um direito penal adjetivo. Esse direito penal adjetivo era justamente o conjunto de regras e princípios que tinham a função de aplicar aquelas normas do direito penal substantivo ao caso concreto. Nada mais era do que o sistema processual penal. Só que, pessoal, isso está defasado. Sabe por quê? Porque o processo penal, ele hoje é uma ciência própria. Ele tem normas próprias, ele tem princípios próprios, ele tem regras próprias, ou seja, ele é um ramo autônomo do direito. E como ramo autônomo do direito, ele possui um sistema que o quê? Que garante esse conjunto de regras, normas e princípios que explicam a aplicação das normas processuais penais no caso concreto. E aqui nós temos 3 características que embasam cada um desses sistemas processuais que nós vamos ver na nossa aula. Primeiro, concentração ou divisão de funções na mão de autoridades persecutórias. Nós vamos ver que no sistema inquisitório, todas as funções que nós temos conhecimento no processo penal, de acusar, de julgar e de defender, estavam concentradas em uma só autoridade, o sistema inquisitorial. Já no sistema acusatório, a gente vai ver que há o quê? Uma separação dessas funções. Acusar, defender e julgar
tornam-se funções de autoridades completamente diferentes. E é justamente isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender isso para poder entender também como se deu a aplicação desse juiz das garantias por meio do Código de Processo Penal. Beleza? Então a gente começa falando aqui, ó, sistemas processuais penais no sistema inquisitório. Pessoal, o sistema inquisitório, ele era baseado em 3 premissas básicas. O sistema inquisitório se dividia, então, na primeira premissa, que dizia respeito à concentração de funções, concentração das funções. Quais funções, Tiago? Função de julgar, função de acusar e função de defender. E essa função, Tiago, ela era conferida a quem? Elas eram conferidas a uma única autoridade chamada de juiz inquisidor. Chamado também por outros autores de juiz acusador. Ora, concentração de funções no qual uma autoridade julgava, te defendia e te acusava. Imagina você chega numa audiência, eu, por exemplo, fui preso lá por furto. Fui preso por furto, chego lá na audiência, sou levado pela polícia militar, chego lá na audiência, tem uma pessoa, uma autoridade naquela sala. Você imagina uma coisa dessa? Você chega assim e fala, na verdade eu chego assim, quem é você? A pessoa olha para mim, não se preocupe, eu sou o seu advogado, estou aqui para te defender. O cara fica, tenho o meu direito de defesa garantido, perfeito. Mas quem está me acusando? O cara responde, eu te imputei o fato o crime de furto, mas estou fazendo o quê? O favor de te defender. Estou garantindo ao mesmo tempo o direito de acusar do Estado, mas estou garantindo o seu direito de defesa. O cara já começa a ficar assim. Como é que vai funcionar isso? Você está me acusando e vai me defender? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Não dá, né? Só que não acaba por aí. Aí ele fala, tudo bem, estou sendo acusado e estou sendo defendido. Quem vai me julgar? O que o cara faz? Eu também. Você está de sacanagem comigo, né? O que você faria numa coisa dessa? Você condenado, você está condenado. Não está condenado. Então, pessoal, olha só. Uma mesma autoridade vai julgar, acusar e defender. Isso é de um Estado democrático de direito? É óbvio que não, né? Essa é a primeira premissa do sistema inquisitorial. Aqui, ó. Vamos partir para a segunda premissa. Qual que é a segunda premissa que caracteriza o sistema inquisitorial? Gestão probatória. Pessoal, gestão probatória, ora, se ao juiz inquisidor conferir julgar, acusar e defender aquele acusado, a gestão probatória, ela era conferida ao próprio juiz. O juiz, então, prezados, tinha a competência e tinha a função, a possibilidade de produzir provas de ofício, mesmo durante as investigações. Você consegue conceber uma coisa dessa? Não dá para conceber uma coisa dessa. Em boa hora, o sistema inquisitório, ele se findou. Mas tem outra característica, ó. Gestão probatória era conferida ao juiz, mas não era só isso. Se ao juiz competir julgar, acusar, defender e, inclusive, produzir provas, seja a favor ou contra o acusado, a ele também era utilizado o quê? A ele também cabia aplicar o princípio da verdade real. Princípio da verdade real, também chamado de princípio da verdade material ou princípio da verdade
absoluta. Senhores, no sistema inquisitório, o juiz tinha amplos poderes probatórios. Beleza, isso a gente viu. Se ele tinha amplos poderes probatórios, isso decorre o quê? Isso decorre a possibilidade de ele utilizar qualquer meios de prova para a obtenção da verdade. A isso se dá o nome de quê? Princípio da verdade material. Se o que importa para o juiz é atingir a velocidade absoluta, é ótimo, atingir a verdade absoluta daqueles fatos, a ele é possibilitado fazer o quê? A ele é possibilitado utilizar qualquer meio de prova, ainda que ilícitos. Um exemplo, era possível que o juiz, na busca da verdade real, utilizasse da própria tortura para retirar a confissão do acusado, do investigado, seja qual fosse a fase processual que estava se encontrando o processo. Então está aqui, ó, princípio da verdade real. Buscava-se, então, a todo custo, a confissão, vírgula, inclusive por meio de tortura. Inclusive por meio de tortura. Tá joia? Perfeito? Não preciso nem dizer, né, pessoal? Pode ficar aqui comigo. Não preciso nem dizer que esse sistema inquisitorial, ele caiu por terra. Por quê? Até porque nós estamos hoje num Estado democrático de direito. Estado democrático de direito garante direitos e garantias fundamentais à pessoa do acusado, contra as arbitrariedades que o Estado pode e eventualmente poderia atuar contra essa pessoa. Então, o que o sistema acusatório vem corrigir o sistema inquisitorial? Praticamente tudo, pessoal. Então, está aqui, ó. Sistema acusatório, então, utilizando-se as mesmas premissas. Há uma concentração de funções? Não. Não se pode falar uma concentração de funções em uma autoridade num estado em que o agente ele possui proteção por meio de direitos e garantias fundamentais contra arbítrios do próprio Estado. Então, não há uma concentração, há uma divisão de funções. E, Tiago, essas funções são as mesmas mencionadas no sistema inquisitório? Sim. A função de julgar, a função de acusar e a função de defender. E elas são conferidas às pessoas, à mesma pessoa, Tiago? Lógico que não. A função de julgar, ela passa a ser exclusiva do magistrado. O magistrado, então, não é mais um juiz inquisidor. Não é mais um juiz acusador. Ele se torna um juiz equidistante da atuação das partes, de forma a garantir o princípio da imparcialidade. Poxa, um juiz que tem a função de julgar, acusar e defender, ele é totalmente parcial. Então, o princípio da imparcialidade, que conforme nós vamos ver, é o principal fundamento do juiz das garantias, colocado na nossa lei, do nosso CPP, pelo pacote anticrime, é uma viga mestra do processo penal. Sem imparcialidade, não há falar em julgamento democrático. Então, ó, o sistema acusatório, com essa divisão de funções, conferiu, então, imparcialidade, que mais é uma garantia do sujeito do que um direito do magistrado, àquele juiz que tem a função principal de julgar o caso penal. Tiago, é a função de acusar, com quem que fica? Ela fica principalmente com o órgão do Ministério Público. Ministério Público. Ora, isso como regra, porque a gente bem sabe que há hipótese de ação penal cuja titularidade é do ofendido ou do seu representante legal. Perfeito. E, Tiago, a função de defender passa a ser de quem? Do defensor. Tá bom? Do defensor. Então, nós temos o Ministério Público como regra,
como órgão acusador, e o defensor como sujeito que deve conferir ao quê? Ao direito à ampla defesa, aplicabilidade ao direito da ampla defesa, que o sistema acusatório tem também como um dos fundamentos. Joia? Tiago, qual que é o segundo aspecto que a gente falou do sistema inquisitório? Gestão da prova. Gestão da prova lá no sistema inquisitório dizia o quê? Dizia que o juiz ele tinha ampla liberdade para a produção de provas. Se ele possuía ampla liberdade para a produção de provas, ele tinha o quê? Carta branca para correr atrás da verdade material. E para correr atrás da verdade material, o que ele poderia usar? Provas ilícitas para conseguir a formação do seu convencimento. Mas aqui no sistema acusatório, como é que funciona isso? Vamos anotar no seu material. Então, a questão da gestão probatória, não fica mais nas mãos do magistrado. Ela passa a ser conferida principalmente às partes. Então, são as partes que têm o ônus da produção probatória, da produção de prova. O ônus da prova, então, é das partes, é função das partes, não mais do juiz. O juiz não tem ampla liberdade para a produção probatória mais. Ele possui o quê? Aí é que entra uma discussão. Porque se no sistema acusatório passa a ser conferido às partes a função precípua de gerir a produção probatória do processo, você me pergunta, Tiago, no inquérito policial, o juiz ele tem possibilidade de produzir prova de ofício? No processo, na instrução criminal, ele tem possibilidade de utilizar do seu poder instrutório para produzir prova de ofício? Aqui tem uma discussão, pessoal. No seu material, então, nessa questão probatória, a gente vai ter uma primeira posição, uma primeira corrente, que vai dizer o seguinte: juiz possui iniciativa probatória suplementar. Tiago, me explica isso melhor. Juiz possui uma iniciativa probatória suplementar. O que essa corrente quer dizer? Essa corrente quer dizer o seguinte: durante o processo, o juiz ele pode produzir provas de ofício, mas desde que seja para complementar, suplementar uma prova outrora produzida pela parte. Então o juiz ele recebe a prova, então o juiz está aqui, ele recebe a prova da parte acusadora ou parte da defesa, não importa, ele recebe a prova e olha assim, essa prova não está completa, não estou conseguindo me convencer só com essa prova. Eu vou solicitar uma prova para o quê? Complementar essa. Então ele pede uma prova para complementar a produção de prova que aquela parte fez anteriormente. Beleza? Só que tem uma segunda corrente, pessoal, e essa segunda corrente vai dizer o seguinte. O juiz, ele não possui qualquer iniciativa probatória. Não possui qualquer iniciativa probatória. Ora, um juiz que se deve mostrar equidistante das partes, ele deve estar numa posição de imparcialidade em relação às partes. A partir do momento que ele se levanta, Geraldo Prado, belíssima obra sobre sistemas processuais penais, ele diz uma seguinte frase, não vou fazer ipsilítis porque eu não lembro como que ele escreveu, mas ele escreveu assim, ele diz assim em palavras bem objetivas: o juiz, quando ele se levanta da cadeira de magistrado, ele macula completamente aquela função de equidistância que ele tem que ter em relação às partes. Quando ele levanta daquela posição equidistante,
e se aproxima daqueles que têm a competência para produzir prova, o que ele perde? A imparcialidade. E isso macula de morte o sistema acusatório no processo penal. Beleza? Joia? A gente vai ver que o pacote anticrime parece ter seguido essa segunda posição. O artigo 3º-A, a gente vai olhar a redação aqui, o artigo 3º-A fala que o sistema adotado no processo penal é o sistema acusatório, sendo vedado o quê? Que o juiz se substitua na parte acusadora na produção de provas. Beleza? Joia? E essa redação vai ter alguns problemas, né? Aliás, sempre tem, né? Aliás, o legislador que deveria sanar dúvidas, consolidar entendimentos, posições majoritárias, assim como a jurisprudência deveria fazer isso também, muitas vezes não o faz. Joia? E, Tiago, tem um terceiro ponto do sistema acusatório também. Sim. Aplica-se o princípio da verdade real? Não, pessoal. A verdade absoluta não é mais o que se busca no processo penal, mas e sim um princípio da busca da verdade. Tiago, não vejo diferença entre princípio da busca da verdade e princípio da busca, e o princípio princípio da verdade material. Pessoal, tem muita diferença. Percebe o seguinte, verdade material, o juiz autorizava o quê? Era autorizado ao quê? A buscar provas, a produzir provas ilícitas, mesmo ilícitas para obter o quê? Uma confissão do acusado. A confissão era considerada a rainha das provas, né? Quando você fala em busca da verdade, eu estou falando em verdade absoluta? Não, né, pessoal? Busca da verdade, então, traduz o quê? No processo, vale mais aquela verdade trazida aos autos do que a verdade absoluta que aconteceu na época dos fatos. Porque se você, pensa aqui comigo, se você admite que só vai convencer, o juiz só vai estar convencido da verdade material, isso é uma carta branca para ele utilizar provas que ferem o quê? Normas constitucionais e normas legais, provas ilícitas. Mas se você admitir que a verdade trazida nos autos é o bastante para que o juiz possa proferir um decreto condenatório, um decreto absolutório, isso está limitando a atuação do juiz para que ele não use de seu arbítrio e utilize meios ilícitos de produção de provas para chegar na verdade. Então, trata-se então de um princípio em perfeita harmonia com o sistema acusatório e, por que não, o Estado democrático de direito. O princípio, então, da busca da verdade vai dizer que o quê? Vale para o magistrado, então, vale para o magistrado a verdade trazida aos autos de forma lícita. Então, vale para o magistrado, na sua formação do convencimento, a verdade trazida aos autos de forma lícita. Quer dizer, não lhe é admitido, não lhe é conferido qualquer posição de o quê? Posição de autoridade arbitrária, no sentido de buscar qualquer fato, qualquer verdade material, por meio de provas ilícitas. Tá certo? Tiago, agora a gente falou de tudo isso, vamos sintetizar então quais são as diferenças básicas entre o sistema inquisitorial e o sistema acusatório? Está aqui na tela, para facilitar para vocês, no seu material, esse quadro esquemático vai dizer o seguinte, veja aqui, ó, vamos ler junto, até para a gente sedimentar esse entendimento de uma vez por todas. No sistema inquisitorial, então, nós temos o quê? Concentração de funções. As funções, portanto, de acusar, defender e julgar, elas encontram concentradas em uma única pessoa, chamada de juiz acusador ou juiz inquisidor. Joia? E a gestão da prova? O juiz inquisidor, ele é dotado de ampla iniciativa probatória.
tendo liberdade para determinar de ofício a colheita de provas, seja no curso das investigações, seja no curso do processo penal. Tá certo? Só molhar a garganta aqui, pessoal, né? 30 minutos falando aqui, a garganta já começa a enferrujar. Princípio da verdade real, então, no sistema inquisitorial, era o que vigorava, pelo qual o acusado não é sujeito de direitos, mas sim mero objeto do processo, sendo admitida, inclusive, a tortura como meio de se obter a verdade absoluta dos fatos. Então, o sistema inquisitorial, resumidamente falando, funções concentradas na mão do juiz, gestão da prova de ampla iniciativa do próprio juiz inquisidor, que tratava o acusado como mero objeto do processo, sendo que lhe era facultado, inclusive, obter a verdade absoluta dos fatos. E, obviamente, por meio de provas consideradas ilícitas. E, Tiago, o sistema acusatório, vamos lá. Se tem uma concentração de funções? Não. Divisão de funções, na qual há a presença de partes distintas no processo, chamado actum trio personarum. Esse brocardo, pessoal, nada mais é do que a consagração da divisão de funções de acusar para o órgão do Ministério Público ou do ofendido, seu representante legal, a função de julgar para o juiz de direito, o magistrado, e a função de defender para o defensor, principalmente de escolha do próprio investigado. E a gestão da prova, Tiago, no sistema acusatório? A gestão da prova recai principalmente sobre as partes, pessoal, preservando-se a equidistância do magistrado, que o magistrado deve tomar quanto ao interesse das partes. Então, ó, cai principalmente sobre as partes a função de quê? A função de produzir a prova, isso para preservar a imparcialidade do imparcialidade do juiz. A gente pode acrescentar aqui, ó, imparcialidade do juiz. Nada mais é do que essa posição de equidistância que ele deve ter quando da análise da prova trazida aos autos pelas partes. Beleza? E o princípio a ser buscado, Tiago? Continua a verdade real? Não. Aplica-se agora o princípio da busca da verdade, ou o princípio da verdade formal ou verdade processual, devendo a prova ser produzida com fiel observância ao contraditório e à ampla defesa. Tá joia? Beleza? Tranquilo, pessoal? Esses são os principais sistemas processuais que nós temos a estudar. Tem um terceiro sistema processual, que é o chamado sistema misto. Ou alguns autores, como Eugênio Partieri de Oliveira, chama de sistema francês. Como é que se dava esse sistema francês? Vamos anotar aqui no seu material. Sistema misto, então, ele vai dizer o seguinte. Sistema misto, ele vai ser uma conjugação de uma primeira fase com uma segunda fase. Ora, se ele é misto, ele é dividido em fases distintas. Essa primeira fase, ela tem o quê? Ela tem caráter inquisitorial. Inquisitorial. Com todas aquelas características que estudamos no início do bloco. E a segunda fase? Ela tem caráter acusatório. Tá certo? Aí você pode pensar comigo, Tiago, mas o sistema misto, então, é o sistema adotado na nossa Constituição, no nosso processo penal brasileiro. Nós temos uma primeira fase inquisitorial e uma primeira fase acusatória, e uma segunda fase, perdão, acusatória. Esse raciocínio está correto? Não, tá? Não sabe? Por que não está correto, pessoal?
Porque o sistema que a gente está falando, ele é processual. Pouca gente fala isso, pessoal, mas é de suma importância a gente entender a terminologia das palavras. Sistema processual. Sistema que diz respeito ao processo. O sistema misto, então, pessoal, ele fala o seguinte: uma primeira fase processual de caráter inquisitorial e uma segunda fase também processual de caráter acusatório. Pessoal, a Constituição Federal, ela adotou, na verdade, o sistema acusatório. Ela adotou o sistema acusatório. Tiago, por que ela adotou o sistema acusatório? O sistema acusatório ela adotou justamente por causa da previsão do artigo 129, inciso 1º da Constituição, que confere titularidade exclusiva ao Ministério Público para o oferecimento da ação penal pública, não é? Logicamente que nós temos na legislação penal a possibilidade de o quê? De conferir essa titularidade, a persecúcio e indício, ao próprio ofendido, tanto na hipótese de inércia do Ministério Público, na ação penal pública, como também nas hipóteses de crime de ação penal originalmente privada. Tá certo? Mas me diz então, Tiago, qual que é a diferença do sistema acusatório para o sistema misto? Vamos colocar aqui para vocês, ó, o conceito do sistema misto. Ele é chamado de sistema misto porquanto o processo, olha aqui, ó, o processo, não a persecução penal, mas sim o processo, ele desdobra em duas fases distintas. A primeira fase é tipicamente inquisitorial, com instrução escrita, vamos marcar aqui, vamos pegar um marca-texto, tipicamente inquisitorial, instrução escrita e secreta sem acusação e, por isso, sem contraditório, na qual o objetivo é apurar a materialidade e a autoria do fato delituoso. Tá certo? Na segunda fase, então, nós temos um caráter acusatório. O órgão acusador apresenta a acusação, o réu se defende e o juiz julga, vigorando em regra a publicidade e a oralidade. Tá certo? E por que, pessoal? Por que a gente está batendo nessa tecla de que a questão do sistema misto é a divisão do processo? Porque aqui na nossa persecução penal, pessoal, o processo penal, ele é todo acusatório. O que é inquisitorial é a fase pré-processual. Não há fase processual inquisitorial, dividida conjuntamente com a fase acusatória. Há uma fase pré-processual, que é inquisitorial, e uma fase processual, que é totalmente acusatória. Tá joia? A junção dessas duas se dá o nome de persecução penal. Beleza? Fechado? Pessoal, a gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco, o tempo já estourou aqui, mas a gente volta no nosso próximo bloco, já continuando falando sobre o juiz das garantias propriamente dito. Joia? Até daqui a pouquinho.